pedagógico do Inteligente Vestibulares e já há alguns anos que eu desenvolvo um trabalho com os nossos alunos a respeito da análise do cinema interagindo nos fenômenos sociais do mundo contemporâneo. E foi exatamente esse fato que fez com que eu fosse sido convidado pelo Projeto SEG para estar aqui junto nessa porta aberta aqui pela Casper, para a gente estar conversando sobre essa temática, né? Eu vou, nesse tempo aqui, o que eu preparei para a gente conversar um pouquinho, já mais realmente para o lado da questão econômica, um pouco da questão política e da questão, também um pouquinho da questão cultural que o trabalho interno ele traz para a nossa reflexão. Tá? Tentar, né, na medida do possível, a gente pegar e tentar dar uma organizada um pouco nesse documentário que, como o Marco disse, é simples e complexo. Né? Então, vamos propor aqui algumas reflexões, tentando acompanhar um pouco do raciocínio do diretor, do Charles Ferguson, né, nesse também, corroborando o que foi dito, esse documentário ativista que ele acaba colocando. Então vamos lá, do ponto de vista econômico, eu gostaria primeiro de fazer uma análise macro, uma análise maior, no seguinte sentido. O filme, ele procura, ele faz uma identificação importante sobre a diferença que existe que existe no capitalismo, no capitalismo atual, e no que foi outros momentos, né, ocorreram em outros momentos do capitalismo, a respeito da supervalorização do sistema financeiro. Todo mundo deve saber, né, que o capitalismo ele pressupõe uma convivência entre aquilo que a gente chama de capitalismo produtivo e o capitalismo especulativo. Né? Quer dizer, historicamente, assim ele foi sendo construído. O que a gente pode dizer que é capitalismo produtivo é aquilo diretamente, certo, com a lógica de produzir valor a partir do trabalho, né, das atividades produtivas, sejam tradicionais ou até mesmo mais complexas, mas a questão realmente está tudo seja atividade industrial, atividade agrícola, de mineração, mas isso que está realmente produzindo valor associado diretamente ao trabalho. E o sistema financeiro, ele tem uma característica um pouco diferente, né? Que o sistema financeiro, ele até traz aí certo valor para a economia, mas esse valor não está associado diretamente ao trabalho, à capacidade de produção. E sim, né, muitas vezes, certo, quando ele ganha uma força muito grande, muitas vezes há especulação, que costuma ser associada diretamente à imagem da bolha, né, que nós ouvimos e falamos e repetimos tanto, né, uma bolha especulativa. Ou seja, porque a bolha, né, você tem uma película que se expande, né, e dentro dela, basicamente, ar. Né? Ou seja, algo que não é material, não dá para você pegar e conseguir ali ser palpável. O que seria essa imagem? Né? A imagem ali, certo? Esse ar, na realidade, seria uma riqueza que está aparecendo na sociedade, que está surgindo na sociedade, mas que está dissociada do trabalho. Consequentemente, ela é mais volátil, consequentemente, ela pode explodir. Né? Certo? E quando a bolha explode, o que acontece é que sai sujeira para vários lugares, né? Quer dizer, atinge né, todos os segmentos. O Ferguson, ele vai fazer a análise desse estouro da bolha, dessa crise de 2008, e ele procura mostrar na concepção dele como essa crise ela está associada a vários fatores da história do capitalismo. Fatores assim anteriores. Né? No primeiro momento você fala, nossa, a crise de 2008 ela surge a partir do entorno de 2008. Não, né? Na concepção que ele defende, não. Isso já está sendo construído há mais tempo. Né? Isso vem sendo construído, pelo menos, desde a ascensão do chamado modelo neoliberal da economia globalizada.
né, que historicamente começa a ser construído do ponto de vista político com a ascensão do Ronald Reagan em 1980 ao governo dos Estados Unidos, né, que todos estudam isso, né, da história básica da economia. O Ferguson, em alguns momentos do filme, ele também, o que ele mostra? Ele faz uma defesa extremada da visão, como foi colocado aqui pelo Marco, da visão anterior, que era a visão de um capitalismo regulado, né, do papel. Isso é muito, o tempo todo, isso se bate nessa tecla, né, da importância da regulação no sistema capitalista. Por quê? O que ele nos passa é que, caso o capitalismo não esteja sendo regulado, ele vai ser realmente, ele vai dar vazão para esse lado mais selvagem, né, do capitalismo, ou seja, essa, como eu insisto, essa dissociação do capitalismo gerando riqueza através da relação concreta do trabalho. E, consequentemente, as crises sistêmicas, né, as crises tenderão a acontecer, ou em menor monta, ou no caso como esse, ou de 29, numa explosão maior, né? A partir daí, ele faz a defesa explícita, né, de ações que foram construídas nos Estados Unidos durante o período do período do New Deal, né, do período do Roosevelt, do chamado pensamento keynesiano, para tentar, de alguma maneira, limpar, né, a situação do que a ação do liberalismo até a década de 20 gerou com a crise, né, com a especulação que acabou gerando a crise de 29. Como ele até cita ali algumas leis que foram construídas para poder pegar e, de alguma maneira, preservar a sociedade da voracidade do sistema financeiro, e mostra também como, a partir da década de 1980, depois de 40 anos de prosperidade da economia dos Estados Unidos, que acabaram, de certa forma, se encerrando por vários fatores, mas um deles fundamental também, a crise do petróleo da década de 70. Quer dizer, então, a partir desse momento que há uma queda na economia dos Estados Unidos, surge com força um discurso que vai ser apropriado por uma parte da classe política, que é o discurso do retorno ao liberalismo, que é o discurso neoliberal. E esse discurso, sendo aplicado na prática, ele vai estar associado com o quê? Vai estar associado à ideia de que o sistema financeiro precisa estar mais livre para atuar, para poder pegar e conseguir gerar riqueza. Então é aí que vem, e ele faz aí, né, várias denúncias aí, certo, o processo de desregulamentação da economia, o qual gradativamente, num primeiro momento, ele vai trazer uma pujança econômica, vai trazer uma possibilidade de crescimento, vai trazer, né, uma crença da sociedade, puxa, que bom, olha como a economia pode crescer, porém, ele trabalha com a ideia, certo, que no final das contas acabou acontecendo mesmo, certo, de que sem essa regulação, o capitalismo ele mostra esse lado selvagem, a bolha cresce, se você não tiver um controle, ela vai estourar, né, e vai prejudicar aí, certo, um número grande de cidadãos pelo mundo. E a própria economia capitalista. Tem aqui uma famosa expressão popular, que é aquela que o pensamento keynesiano seria uma espécie de tentativa de salvar o capitalismo do próprio capitalismo, né? Para de alguma maneira, para poder manter o modelo, teria que ter alguma forma de regulá-lo. O Ferguson é totalmente adepto dessa visão, né? E o filme assim o faz, né? O filme assim acaba demonstrando. Então esse seria o grande, eu diria assim, o grande ponto macro, né? Do ponto de vista econômico. Uma ideia de que o capitalismo teria se desviado, né, da sua função produtiva, certo, para abrir espaço para a função especulativa. E essa função especulativa teria sobrepujado a atividade produtiva. E, obviamente, isso iria levar a uma crise. Agora, ele também faz questão de mostrar que esse processo econômico ele não se deu por acaso, ele se dá exatamente por uma costura política, né? Ou seja, por figuras, certo, do âmbito político que vão
gradativamente ir demolindo a lógica reguladora que foi construída no pós-crise de 29 e que vai sendo demolida com uma série de ações, uma série de atos, para garantir que o sistema financeiro tenha maior força. Então, esse processo de desregulamentação começa lá na década de 80, se estende pela década de 80, adentra na década de 90 e prossegue, né? E prossegue, inclusive, no século XXI. Isso fica também muito bem caracterizado no filme. Eu gostaria de destacar, do ponto de vista político, um ponto que me chama muita atenção nessa obra, que é como ele que é uma obra voltada, sempre é bom lembrar, né? A gente está discutindo isso aqui, mas é uma obra, em princípio, voltada para o público dos Estados Unidos, né? Certo? Aquelas pessoas que estavam sendo atingidas ali por toda a situação da crise. Então, assim, ele também procura demonstrar, isso é uma visão que o Ferguson ele defende, inclusive em outras, fora, certo, em livros que ele acabou, certo, depois, certo, escrevendo, que é uma crítica ao modelo político estabelecido nos Estados Unidos, ao bipartidarismo nos Estados Unidos, que ele chega até a afirmar, não no filme, mas ele chega a afirmar, chegou já a afirmar que ele considera que é um duopólio. Ou seja, que a existência do Partido Republicano e o Partido Democrata, embora eles divirjam em algumas características muito importantes, significativas, posicionamento em relação à descriminalização ou criminalização do aborto, posicionamento em relação à questão do casamento homossexual, posicionamento entre defesa do evolucionismo ou do criacionismo, que são temáticas, e outras, obviamente, outras temáticas importantes. Na visão do Ferguson, quando entra em cena a questão do dinheiro, do recurso econômico, ele considera que os dois partidos se aproximam muito, certo? Que eles têm essa posição ali, certo, muito próxima, e tenta mostrar para nós, né, mostrar para todos que assistiram o filme, como isso acaba acontecendo no decorrer da história dos presidentes, na sucessão dos presidentes que aconteceram, que ocorreram, né, nesses últimos 30 anos. Né? Então lá está a figura do Ronald Reagan, né, o que dá o pontapé inicial nesse processo de desregulamentação, mas mesmo após Ronald Reagan, ele vai ser sucedido pelo Bush pai, que também é republicano como ele, Reagan, mas depois entra o Bill Clinton, democrata, e o processo de desregulamentação continua. Tá? Ele permanece. Né? Figuras que ele destaca no filme, figuras importantes nesse processo de desregulamentação, lideranças do mundo, geralmente, do mundo econômico. Né? Do mundo econômico, não, desculpe, eu quero ser um pouco mais até específico, do mundo do mercado financeiro, do sistema financeiro, vão sendo trazidas por esses presidentes para atuarem dentro da estrutura do poder do Estado e, consequentemente, criar as condições que favoreceriam o sistema financeiro a ter mais privilégios. Né? E dessa forma, na visão dele, isso seria extremamente nocivo a longo prazo para a sociedade como um todo. Né? Então, assim acontece com Reagan, com Bush pai, com Clinton, depois com Bush filho, né? E, no final, ele pega e faz a sua crítica, talvez seja mais incisiva, também com Obama, né? Que aparece como aquele que vai, se propõe, inclusive, né, uma das linhas da sua campanha era, né, combater aqueles que criaram a situação da bolha, né, que criaram essa crise, mas a crítica do Ferguson olha, ele recoloca nas posições-chave da economia figuras muito próximas, figuras que já estavam anteriormente, né, nos governos anteriores e que são ligadas diretamente aos grandes bancos de investimento, né, que são responsáveis pelo fenômeno, pelo fato que ali acontece. Então, esse é um ponto que é muito importante na construção aí, certo, do filme. Né? Essa visão da semelhança, enorme semelhança existente entre os dois grandes partidos políticos dos Estados Unidos, que são aqueles que dividem aí a ótica do poder.
Outra questão que ele também, que o filme nos traz, que é importante para reflexão, e que vai na linha da crítica, concordo inteiramente, um tanto quanto saudosista, certo? Tanto quanto, talvez até purista, certo, demais, que é a ideia de que desculpe, perdão. A minha crítica é assim, não é que assim, que parece que o modelo de 40 anos atrás era ótimo, né? E você vê que, assim, financiava ditaduras militares, etc, tal, inclusive do próprio Brasil, né? Claro, exatamente. Mas indo nessa linha, assim, só fazendo um parênteses rápido, é interessante ver como realmente o discurso dele, né, ele é um discurso, de certa forma, da tentativa de resgatar a nossa a potência. Né, a potência, né, quando ele faz essa comparação, puxa, né, nós éramos fortes, né, hoje existem outros países que estão fortes e nós nos perdemos, né, quer dizer, de certa forma é bem isso mesmo, né. Mas então, fechando parênteses e retornando, uma crítica aí que realmente eu enxergo como um tanto quanto, vamos dizer ingênua até, é como ele tenta dar a ideia de que, a partir desse momento, o capital entrou, quase como se ele tivesse entrado em cena nesse momento e tomado conta do processo. Quando a gente sabe que é anterior, né, que é muito anterior a isso. Certo? Agora, dentro dessa crítica tem um ponto bem significativo, bem relevante, que é destacado, que é a questão do financiamento, né, ainda dentro dessa proximidade de Partido Democrata e Partido Republicano, é como quando ele fala dos lobbies, né, da presença dos lobbies do sistema financeiro e de outros, porque nos Estados Unidos, do ponto de vista da situação política, é totalmente permitido que os lobbies empresariais atuem dentro do parlamento, sabe, fazendo a sua pressão, e de repente o que ele fala? Ele fala assim, olha, você está lá, ele mostra lobista, né, atuando, fazendo ali, certo, uma pressão do sistema financeiro para conseguir vantagens do Estado para o seu segmento econômico. Né? E aí também entra em cena até discussões muito contemporâneas, né, aqui no Brasil, em vários lugares, essa questões de financiamento de campanha, de como as sociedades precisam pensar, né, em cima aí, certo, dos interesses de quem coloca recursos em campanhas políticas, né, o que estaria aí, certo, qual o nível de contribuição que estaria por trás disso. Então, também gostaria de destacar essa temática. Outro, antes de entrar na questão econômica mais micro, outro ponto que eu faço questão de ressaltar é a crítica, séria crítica que ele faz podemos até dizer assim, de uma espécie de promiscuidade existente entre uma parte do setor acadêmico e o setor financeiro. Né? E aí é muito, muito emblemático, né? Certo? O fato de que membros renomados, né, de universidades de ponta, né, reconhecidas em todo o planeta, estariam, né, com dados comprovando isso, estariam recebendo, né, recursos para poder produzir pareceres favoráveis a determinadas teses. Né? Esse é uma das temáticas mais sérias no mundo acadêmico, no mundo científico, né? Como, né, como permitir algo do gênero. Né? E ali ele coloca vários dos entrevistados em situações bem embaraçosas, né, quando mostra esses dados. E ali ele faz uma crítica muito, muito séria. Né? Quer dizer, ele diz realmente claramente que a disciplina economia estaria sendo, né, influenciada tão fortemente que, em grande caso, cooptada pelo capital, pelos ganhos que alguns grandes nomes ali estariam auferindo a partir dos seus pareceres. E como, né, algumas universidades não se protegeram, né, e estão tendo dificuldade para se proteger desse conflito de interesses. Né? Então, também é algo bastante significativo a ser colocado. Além disso, né, eu tentando chegar em certo, né, simplificar para a gente pegar e tocar, eu diria que, voltando ao ponto econômico,
Algo que acredito que causa uma certa perturbação para quem assiste o filme pela primeira vez, é exatamente trabalhar com alguns desses conceitos econômicos que não estão no dia a dia do cidadão comum, né, daquele cidadão que não está participando do processo dessas atividades econômicas. Então, eu gostaria só de pegar e tocar aqui, por exemplo, para poder a gente tentar entender... Oi, desculpe. Alô? Pronto. Então, por exemplo, um dos conceitos importantes que ele traz é a questão da alavancagem, né? E como que é assim, vou procurar ser o mais simplista possível. Né? Esse conceito de alavancagem, ele pressupõe uma ótica em que você faz qualquer pode ser para qualquer ativo, pode ser para uma entidade, um banco, por exemplo, ele busca um endividamento, tá? Ele se endivida num percentual superior à sua capacidade, para poder conseguir um espaço, né, certo? Ganhar um espaço maior dentro do cenário econômico. A alavancagem, quando acontece de forma excessiva, ela acaba gerando uma margem enorme para a especulação. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você tem agentes financeiros que não possuem exatamente aquele capital, né, que de certa forma, vamos dizer assim, que se diz ter. Tá? Exatamente porque essa alavancagem, esse endividamento, ele quando feito em escala, ou seja, uma entidade se endivida aqui, e de repente ela se endivida e oferece para outra. Então ela está pegando recursos de vários investidores. Quando ela pega esses recursos desses investidores, na realidade o que ela está fazendo? Ela está trabalhando com esses recursos e está reinvestindo esses recursos em outras ações, em outras instituições. E isso, quando é feito em cadeia, ele gera uma situação que é a situação da bolha. Por quê? Porque, no final das contas, você teve um processo de alavancagem tão continuado que não tem quem garanta esse recurso. Né? Quer dizer, então esse recurso, esse dinheiro, concretamente falando, ele praticamente não existe. Foi publicado esse ano um livro de um economista francês chamado François Morin, chamado a Hidra Mundial, né? A Hidra, aquele monstro, né? De várias cabeças. E ele trata esse livro, ele trata sobre os 28 principais bancos mundiais. E lá em um determinado momento ele diz o seguinte, que juntando os 14 principais bancos de investimento do planeta, esses bancos, eles têm uma quantidade de investimentos, uma quantidade de produtos, né, os tais derivativos, uma quantidade de produto tamanho, que juntando toda essa quantidade de produtos, daria algo perto de mais de 700 trilhões de dólares de recursos. E isso dá mais de 10 vezes o PIB mundial. Né? Quer dizer, é uma situação completamente surreal, né? Completamente surreal, porque o dinheiro, esse dinheiro, ele existe, mas ele está associado a uma riqueza concreta? Não. Então, numa situação de desconfiança da sociedade, o que acontece? As pessoas, né, a velha imagem da corrida aos bancos, né? Nossa, peraí, o banco está em crise, então deixa eu tirar meu dinheiro. Aí um tira, aí vai o outro e tira. Quando chega no quarto, quinto que está tirando, o banco já não tem mais recursos para poder pegar e pagar. Então, o que acontece? Esse é o grande temor da crise, de uma crise de bolha. Né? Ou seja, como é que eu vou garantir esses recursos? Porque esses recursos, quando você cria elementos virtuais, né? Como é a faceta desse momento da economia do capitalista financeira, quando você cria esses elementos virtuais, você não teria condições de garantir a existência concreta desse recurso. E aí a casa cai. Né? A bolha explode e a casa cai.
quando você citou o chinês, né, que é representante do governo chinês, realmente naquele momento é muito impactante, mas é também interessante, na primeira vez que ele aparece, quando ele fala de que esses produtos, né, os tais derivativos, esses elementos da engenharia econômica que só conseguiram surgir, que são utilizados no sistema financeiro, porque houve a desregulamentação, como eles atuam como bombas, né? Como eles atuam ali, certo, como armas de destruição em massa. Por quê, em grande parte? Porque se garantiu uma criatividade enorme para essas pessoas, que são realmente extremamente criativos, para criarem modelos econômicos que possam garantir que você tenha níveis de lucratividade exacerbados, totalmente, repito, dissociados da produção. Enquanto a bolha está crescendo, maravilha, eu estou ganhando milhões, né? Mas ninguém sabe a hora que ela vai estourar. Né? Ninguém sabe exatamente a hora que vai vir a verdade do fato de assim, bom, mas escuta, essa riqueza ela está associada, ela tem um lastro concreto, e aí, como ninguém sabe, quando a probabilidade dela estourar, certo? É enorme, ela vai acabar acontecendo. A gente vai passar daqui a pouco, certo? Sua palavra, só se segurar um pouquinho, desculpa, só para concluir o raciocínio, tá bom? Então, exatamente nesse sentido, né, que essa variação de possibilidades criativas, ela acabou gerando um enriquecimento de muitos grupos, né? Mas esse enriquecimento, como também ele chega a citar em algum momento, é uma bomba relógio, né? Ou seja, em algum momento ela vai estourar, ela vai explodir. E aí vem, né, muito dessa crítica. Bom, ela explodiu. E agora? Qual vai ser a ação? O Estado é responsável. Esse Estado que abriu mão de fiscalizar, ele vai fiscalizar, vai cobrar, né? E é isso que fala muito para a sociedade, para uma parcela da sociedade dos Estados Unidos. Não cobrou, né? Quer dizer, ele até colocou, ele mesmo diz no filme, até aquele momento, nenhum grande executivo preso, nenhuma grande instituição ali sendo responsabilizada mesmo, certo, por aquele tipo de ação, né? Então, essa circunstância acabou por não acontecer. Bom, eu acho que assim, para abrir o debate, eu acho que é mais ou menos em cima desses pontos que eu gostaria de trabalhar, né, para também não ficar tão cansativo, e na medida em que vocês jogarem as perguntas, a gente vai podendo alongar, tá bom? Certo? Obrigado. Vamos lá. Eu lembro que o rapaz aqui, ele queria fazer uma pergunta. Você citou o Michael Moore, né? Ele tem um documentário que é Capitalismo, uma história de amor. Ele tem um determinado momento que ele coloca os professores, alguns mesmo que apareceram, e pede para que eles expliquem os derivativos. E eles não conseguem. Eles começam a falar, eles começam a gaguejar, eles voltam. Pode fazer uma relação entre os filmes? E uma pergunta para você também é o seguinte: um dos motivos que o dólar foi colocado como moeda de transação internacional, né, como parâmetro, era a desculpa de que eles tinham a garantia, de que eles tinham uma correspondência em ouro para o valor do dólar que estava sendo colocado ali. Isso acabou quando? Quando que já se sabe hoje que não se tem essa correspondência? Ou existem pessoas que ainda acreditam que o dólar tem uma correspondência em riqueza, em ouro? Bem, sobre o Michael Moore, o Michael Moore ele é um documentarista muito importante, norte-americano, né? Ele tem todos os recordes, né? Os dois filmes, os dois documentários de longa-metragem de maior bilheteria da história do cinema são dele. O que ultrapassou 100 milhões de dólares foi o Fahrenheit, 11 de setembro, né? E o outro, Tiros em Columbine, que ele ganhou o Oscar, tal, que rendeu algo em torno de 30 milhões, o que é uma fortuna para um documentário, né? Um documentário render 30 milhões de dólares é algo realmente excepcional. Michael Moore, assim, tem que ficar um pé atrás dele, porque ele não é muito confiável, ele é bastante manipulativo, tal. Mas o João Moreira Salles, esse documentarista que estava falando para vocês, escreveu um texto na revista Bravo,
né, sobre os SICO, né, o documentário que ele fez sobre os programas de saúde norte-americanos, sobre a questão da saúde nos Estados Unidos. E, assim, o texto do João Moreira é bastante crítico, porque ele fala que, assim, ele critica não o que o Michael Moore combate, que é legítimo, mas sim o como ele combate, que às vezes ele perde a credibilidade, né? O Michael Moore, você está falando do capitalismo, caso de amor, tal, realmente tem tudo a ver. E repare como o Michael Moore se comporta diante da câmera. A persona dele, né? Ele é um cara obeso, visivelmente não se importa com isso. Exatamente. O Michael Moore, ele construiu uma persona do americano típico, o americano médio. Olha, eu sou americano médio. Eu tenho essa calça jeans que vive caindo, uso esse boné de time de futebol, de beisebol, mesmo que eu esteja num lugar só de engravatados, eu sou americano típico. Entendeu? Ele se vende muito nesse sentido. Estou dizendo, a persona que ele traz para a sociedade, principalmente norte-americana. E sim, tem tudo a ver. Tem outros filmes que abordam essa questão, inclusive de ficção, né? Um filme que é muito bom, foi bastante polêmico, mas é muito bom, na minha opinião, é o filme do Martin Scorsese, o Lobo de Wall Street. É esse universo que ele está discutindo, né? E essa coisa, essa ganância desmedida, né? E é baseada num personagem real. Ele realmente existe, o personagem do Leonardo DiCaprio, né? Não sei se eu te respondi. Legal. Agora, passar aqui a segunda pergunta, não sei se eu saberia responder. Okay. Então, a força do dólar hoje, ela está associada à força da economia dos Estados Unidos. Né? Ou seja, a capacidade... A gente costuma dizer o seguinte, quer dizer, você tem a força concreta de uma economia que tem uma... veja bem, quando eu digo força da economia, assim, economia produtiva dos Estados Unidos. Tá? É uma economia muito pujante. E também a crença, porque a economia tem muito de psicologia, né? A crença pelo mundo afora de que os Estados Unidos têm um histórico, apesar de eles terem déficits enormes, né, os maiores do mundo, certo? Déficits orçamentários terríveis, mas na realidade, no fundo, a sociedade mundial, sempre que há uma crise local ou uma crise global, as pessoas correm para o dólar. De certa forma poderia até ser visto assim, certo? Poderia se encaixar. Quer dizer, então, há essa crença. Então, essa crença, né, que faz com que as pessoas corram para poder pegar e ter a posse do dólar, ela ajuda muito a essa condição, certo? Da manutenção exatamente, certo, da força da moeda. Tá? Tudo bem? Oi, eu queria saber, no final do filme, o Obama aparece como se ele fosse uma figura que poderia resolver essa crise econômica, e até é uma crítica em que os entrevistados falam em que se teve uma reforma foi muito pequena, ou que nem teve, e vocês acham que isso tem uma relação por conta do Obama, ele até querer fazer muitas propostas, e querer ter feito uma reforma econômica, mas ele ter sido limitado por conta do Congresso, do Parlamento americano ser conservador? Olha, eu estou convencido que, assim, que a visão do diretor, que eu acho que é o mais importante até do que, né, a visão do diretor é realmente uma visão crítica de que o Obama, de certa maneira, certo, ele teria feito uma promessa, né, ou seja, esse caso era uma das suas promessas, e que, na realidade, a promessa e a sua prática está totalmente desconectada. Tá? Ou seja, que quando ele faz as escolhas, por exemplo, das pessoas que vão trabalhar próximo a ele, repetindo o que vinha acontecendo anteriormente, o diretor está dizendo assim, olha, você e eu, talvez, e todos ali, aqueles que votaram no Obama, que até a gente imagina que ele talvez possa ter sido ser um eleitor do Obama, não sei, mas assim, que teriam sido enganados.
Tá? Ou seja, então, eu não consigo identificar, pelo posicionamento do diretor, que ele estaria reputando aos problemas que, por exemplo, o Congresso geraria para a figura do Obama. Tá? A minha leitura é essa. Legal, bacana. Eu também, assim, a situação do Obama é bastante delicada nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, quanto ele cumpriu as promessas, né, do que ele representa, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz logo que tomou posse, né? Quer dizer, foi uma aposta, né? O primeiro presidente negro, né, afro-americano, né? Quer dizer, o capital simbólico do Obama é extraordinário, né? Eu passei nos Estados Unidos, em Nova York, em 2008, e você sentia no ar, assim, né? Aquela camisa com o desenho estilizado dele, escrito Hope, Esperança. Ele capitalizou muito isso, né? Ele representou, não vou dizer capitalizou, ele representou, e isso garantiu a ascensão dele, né? Nos Estados Unidos, né? Para a presença dos Estados Unidos. O que é extraordinário, né? Com todas as limitações, o Obama ter sido eleito realmente é uma coisa que, eu confesso que eu fiquei muito contente, né? Mesmo sabendo, não sei se ele vai ser bom presidente, mas não querendo politizar tanto, mas politizando um pouco, eu sinto a mesma coisa em relação ao Lula. Algumas decepções que eu tive com esse governo é justamente você pegar, por exemplo, coisas que eu achava impensáveis, e aí a gente pode fazer uma ponte, né? Tal. Por exemplo, o destaque e a influência que o Delfim Neto teve no governo. Né? O Delfim Neto virar meio que um guru, um conselheiro privilegiado do Lula e do governo dele. Isso me chocou profundamente e me decepcionou profundamente. Delfim Neto, ministro da Economia, e foi um dos principais cérebros do milagre econômico militar. Até que ponto a gente não está repetindo o mesmo erro? Até que ponto, como na crítica do cineasta, né, a proximidade do Partido Democrata e Partido Republicano, nesses aspectos são extremamente próximos, até que ponto não houve uma aproximação? Uma mesma visão de Estado, uma mesma visão de capitalismo de Estado, né? Porque aí, se fosse um inside job brasileiro, primeiro teria que ser em Brasília, né? Porque é capitalismo de Estado, né? E a questão da regulamentação, seria muito interessante a discussão aqui, só que em outro contexto, né? Mas realmente, até que ponto faltou regulamentação aqui no Brasil também, sobre outras esferas, né? Eu não sei se eu respondi muito, aí acabei indo para outro lado, eu não quero polemizar aqui, mas eu acho assim, é interessante a gente trazer para a nossa realidade, né? Esse filme que é uma questão que atingiu a nós também, mas é uma questão, quer dizer, ele fez para os americanos principalmente, né? Mas nós, brasileiros, o que podemos pensar sobre isso, sobre as nossas próprias mazelas, né? Oi, boa tarde. Aquela cena que eles estão sendo julgados, eu achei bem interessante, porque tem uma câmera, né, tá passando pela televisão, mas eu achei, senti uma certa hipocrisia, não sei se foi parte do diretor, se foi uma técnica para demonstrar para as pessoas. Deixa eu ler minha pergunta aqui. Por que as pessoas que estavam sendo julgadas, que vendiam título de CDO, elas tendo em vista a evidência da fraude dos empréstimos e a inadimplência dos bancos? Assim, se o próprio governo Bush já estava lá no poder e a justiça estava mostrando isso às pessoas na televisão, e o que ele demonstrou isso? Assim, não foi só um show business, assim, um showbiz do governo para passar isso para as pessoas, que o governo está fazendo a parte dele, sendo que o governo é o responsável, um dos grandes responsáveis, inclusive, pela crise. Ele deixou claro, explícito isso no filme, quando o governo, o Bush cagou e andou praticamente, né? Ele deixou rolar, acontecer tudo que era para acontecer, deixou a bolha explodir realmente. Então ele
pegou algo cotidiano. Foi uma técnica dele? Foi uma técnica para os telespectadores? Deu para entender minha pergunta? Falei mais. Olha, esse show acontece, a gente está vivendo, né, aqui no Brasil, né, de certa forma, né? Eu acho assim, eu vou compartilhar uma coisa que eu vivenciei, que o Renato também, né? E vocês não vivenciaram. Caos econômico na década de 80, o governo não se cansava de fazer, o governo federal, se cansava de fazer, às vezes, assumir o papel de salvador da pátria. O Sarney com o Plano Cruzado, né? Que era eu estava revendo o discurso dele quando ele anunciou o Plano Cruzado em 86, dizendo que era uma batalha de vida ou morte. O Collor chegou e falou assim: a inflação é um leão e eu só tenho uma bala, e eu tenho que usar essa bala para matar o leão, né? E aí ele confisca o dinheiro, faz assim, algo de efeitos catastróficos, né? Mas uma coisa que eu lembro muito bem é quanto o governo se eximia da sua responsabilidade inflacionária. Era sempre a ganância dos especuladores, a ganância dos supermercados, a ganância dos produtores, era a ganância, não sei o que, as pessoas. Então tabela tudo que resolve. Se fosse, Plano Cruzado teria salvado o Brasil. Não salvou, né? Então, deixando bem claro, a questão dos Estados Unidos é diferente, né? Existe O que eu gostaria de comentar nesse sentido, e aí vira esse teatro, ninguém é preso, no máximo faz todo não, agora está acontecendo alguma coisa, tem que tomar cuidado no que você chama de governo, né? Porque são as diferentes instituições que formam o Estado norte-americano, né? O judiciário não é governo, por exemplo, né? O judiciário não é governo. Então, mas não quer dizer que existam promiscuidades nessas relações de poder, do tipo, vamos poupar os políticos, porque você condenar um político, uma responsabilidade de um político, é algo muito mais complicado, porque o político ele tem um capital, né, político dele, né, quer dizer, ele representa uma parcela da sociedade. Ele não é apenas um cara que está trabalhando com dinheiro, com investimentos, etc. Tal. Ele foi eleito. Né? Você pega o Collor, ele foi absolvido pelo Supremo. Detalhe. Né? Depois de ser cassado. A cassação dele foi política, administrativa, tal. Ele foi isento. Ele não pagou, até onde eu sei, não pagou nenhum centavo, indenização por irresponsabilidade, nada. Entendeu? Então, são questões muito complexas que a gente está vendo agora, aqui no Brasil, né? Mas uma coisa que eu lembro muito bem era isso, sendo que a loucura inflacionária, assim, o governo era grande culpado. Era grande culpado. Não conseguia pagar as suas dívidas, imprimia mais dinheiro. Imprime mais dinheiro, o dinheiro passa a valer menos. Entendeu? Então, assim, mas era sempre assim, vamos tabelar, vamos segurar os preços por causa da ganância, etc. Tal. Então, essa hipocrisia existe lá, aqui, né? E continua, infelizmente, e a gente tem que combater, né? Com relação a isso, a primeira coisa, eu vou repetir o que o Marco falou, que eu acho que é muito importante. E é por isso que um filme complexo como esse precisa ser visto e revisto. Né? O que acontece? A gente às vezes faz uma confusão mesmo entre o espaço e coloca tudo dentro do mesmo bolo, como se tudo fosse governo. Né? A gente tem que ver que ali foram mostradas, por exemplo, ações dentro do legislativo, né? Certo? Então, esse fato também é importante para poder pegar e conseguir a gente fazer uma separação. Mas fora isso, eu queria... Eu não discordo que haja muito do teatro mesmo. Certo? Só para poder ressaltar isso. Agora, eu gostaria de destacar que um outro momento que eu acho que ajuda nessa sua pergunta, que é quando é entrevistado o francês, representante do FMI, que depois saiu, é o Dominique Strauss-Kahn, e ele relata um encontro, né, não lembro agora se um jantar, certo? Mas um encontro com várias dessas figuras importantes do sistema financeiro dos Estados Unidos, e
depois que a bolha tinha estourado, depois que a crise tinha batido, e eles dizendo, né, e ele reporta assim, eles diziam, nossa, nós somos muito gananciosos, o que a gente precisa? A gente precisa de regulação, né? A gente precisa de regulação. E de repente ele falou, pô, mas eu nunca tinha ouvido isso antes, né? Quer dizer, essas mesmas figuras dizendo isso, pedindo, não, a gente precisa ser regulado. Por quê? Na visão dele, que ele disse, porque acredito que ali naquele momento eles começaram a temer, caramba, sujou tudo, né? Agora o que vai acontecer com a gente? Mas que quando eles, logo depois que eles percebem que no final das contas não aconteceu realmente nada de danoso, repete o mesmo processo, né? Quer dizer, o processo acaba se repetindo. Então, exato. Na verdade, a minha dúvida é que eu fiquei um pouco confusa na hora que o senhor explicou sobre a crítica que o diretor faz ao financiamento financeiro, sobre o sistema financeiro por lobistas. Eu não consegui absorver muito bem isso. Obrigado. Então, é o seguinte, é que se você for, a gente for observar, vai ver que várias vezes durante o filme, ele faz a crítica ao fato da influência que o sistema financeiro tem nas diversas esferas do governo. E por que, quer dizer, que essa influência acontece? Ela acontece, em grande parte, porque o sistema político dos Estados Unidos, ele é todo ele, certo? O processo eleitoral, todo ele é financiado por recursos privados. Tá? Nesse sentido, e como há uma liberdade de lobby, de ação, certo? As empresas que têm mais recursos, e no caso o sistema financeiro tem, né, muitos recursos, ela, ao bancar a eleição do representante, ela passa a ter uma capacidade de influência muito maior do que o voto de qualquer eleitor. Então, nesse sentido, o que acontece? É o capital financiando e, consequentemente, mandando, né, certo? Ou seja, tendo um direito, um voto privilegiado, certo? Na estrutura. Tá? Então, é exatamente nesse sentido a crítica que ele faz ao lobby e a essa presença do capital financeiro. Tá? Que não teria sido simplesmente por uma visão ideológica das lideranças políticas as ações de desregulamentação. Na concepção dele, essas ações acontecem porque existe exatamente uma pressão financeira sobre as pessoas que foram eleitas, tá? E que acabaram governando, seja no âmbito legislativo ou no âmbito do executivo. Tá? É um processo de cooptação, né? Quer dizer, e aí o que o filme defende, eu acho muito bacana, assim, fazendo todas as ponderações e tal, é de justamente que o poder não pode ser concentrado, que deva ter diferentes setores se autorregulamentando, se autocontrolando, né? Por exemplo, a colega estava falando sobre o Congresso norte-americano não permite que o Obama avance mais, né? É melhor que tenha esse contraditório do que chegar um salvador da pátria e que tem poder completo e que vai salvar todos nós. Não, democracia justamente precisa dessa autorregulamentação, vamos dizer assim, né? Usando o termo que ele usa tal nesse contexto, mas assim, diferentes forças e setores se vigiando, né? Então, nos Estados Unidos a regulamentação do mercado financeiro é necessária, concordo com o ponto de vista do diretor. No Brasil, se a gente vê o caso da Petrobras, será que não é regulamentação do Estado brasileiro? Ele precisa de uma regulamentação maior, de um controle, de um poder isento que possa coibir aspectos como, por exemplo, passadina, né, tal, enfim. Né? O problema está na concentração de poder, na minha opinião. Só para colocar um outro ponto, que é a questão que acabou passando, né, na minha fala, que é também a questão dessa crítica que ele faz ao modelo oligopolista.
né? Ou seja, essa concentração também no caso do sistema financeiro, né? Como os bancos privados, os bancos de investimento, foi permitido, a partir da desregulamentação, foi permitido que um banco comprasse outro, um banco atuasse com outro, e de repente você tem meia dúzia de conglomerados poderosíssimos determinando todas as etapas da lógica, lógica financeira. Então, é isso. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo documentário e tudo mais, e pela fala de vocês também. E a minha dúvida, assim, no caso, é justamente esse sistema financeiro.